Olá pessoas, aqui é o Sol e hoje nós vamos falar sobre os arquétipos que podemos trabalhar ou que nos influenciam quando nós jogamos o xadrez. Uma perspectiva, né, pessoal, né, baseada em estudos de arquétipos e na parte esotérica também, que eu desenvolvo, tá certo? No começo, quando eu tinha meu blog, que eu falei sobre a relação do xadrez, a interpretação simbólica, né, esotérica, e coloquei em um grupo interessantemente um grupo dessa área assim, né, da nova era e tal. Uma pessoa comentou, né, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e para eu não me estressar, eu simplesmente saí do grupo, né. Eu já havia me baseado, né, em algumas leituras que eu já tinha feito de autores que falam sobre essa interpretação mais simbólica, né, do xadrez, e que atualmente existe aí, virou moda praticamente, né? Porque está em todos os lugares, né? Essa abordagem da interpretação do xadrez como essa ferramenta de autoconhecimento, né? Simbólica, né? Os signos que estão no xadrez, os arquétipos que estão no xadrez, né? E, inclusive, meu blog ainda está lá, né? Sendo que eu não divulgo mais meu blog como antes, né? Mas, sem muita enrolação, eu queria fazer algo diferente depois que eu li sobre tudo, até mesmo diferente do que eu já tinha feito, né? Então, vamos lá. Propriamente os arquétipos que temos no xadrez, né? Sem viajar muito na maionese, indo direto ao ponto. O arquétipo da rainha, né? A dama, interessante que é um arquétipo feminino. Porém, ela mostra uma face do feminino muito ativa, proativa, né? Enérgica, porque a rainha ela se move para todas as direções, né? Para as 8 direções no jogo de xadrez, né? Então ela tem essa mobilidade, essa flexibilidade. A flexibilidade faz parte, né, do feminino também, mas mostra também aí o movimento, a ação, né? O feminino empoderado, dominador também, né? Uma força empoderada mesmo, né, do feminino. Um feminino ativo que a rainha representa. Muito conectado aí, né, se a gente fizer um paralelo com a imperatriz do tarô, né? A imperatriz e as 4 rainhas, né, de ouro, de paus, de copas e de espadas, né, que estão inseridas também na simbologia da imperatriz no tarô, né? Então, ela aí mostra, né, do poder que o feminino tem, né? A ação, a iniciativa, a conquista, né? Mostra aí, né, esse empoderamento do feminino, né? E aí eu represento, assim, eu correlacionei também, né, com a energia de Lilith, né, que mostra esse poder do feminino, né? O arquétipo de Lilith nesse caso, o feminino com força, com ação, né? Com iniciativa, né? Com proeminência, com independência, né? Que busca ser livre, né? E que vai em busca dos seus objetivos, né? Então, temos aí esse poderoso arquétipo feminino, né? Dentro do xadrez, que é a rainha, certo? Poderíamos correlacionar também, de repente, aí com a carta da força, né? No tarô também, de repente, que fala desse poder da persuasão do feminino, né? Do magnetismo também. Entre outros arquétipos, né? A própria lua, no seu aspecto mais positivo do poder, realmente, que traz no tarô, esse arquétipo, entre outros, né? Podem ser correlacionados com a dama, no xadrez. Já o rei, por sua vez, né? Deixa eu me ver aqui, dá só uma lidinha, porque eu iria fazer um. Eu estava planejando fazer um texto, né? Mas na hora deu um bug no meu tablet. E se eu não tivesse printado, eu teria perdido todo o texto. E depois eu não deu mais vontade de fazer. Eu resolvi fazer um vídeo, mas aqui eu estou lendo o que eu escrevi, né?
Então, o rei, ele não se move muito no jogo de xadrez, mas ele representa esse arquétipo mesmo do rei, tá certo? E ele é mais introvertido, né? Veja aí que ele busca o poder sobre si, né? O poder sobre si mesmo, o autocontrole, a vontade, o poder interior, né? E através desse autodomínio, né, ele deixa de ser tão influenciável pelo externo, né, e consegue em torno de si que as outras peças se movimentem para protegê-lo, para que hajam em torno dele. Ele é a figura principal, como se fosse o sol, né? Olha aí outro arquétipo que ele pode estar relacionado, né, no tarô, o sol, a figura central, diante da qual todas giram em torno para defendê-lo nesse caso, né? E ele representa a própria vontade do jogador, né? A vontade do jogador de vencer, de conquistar. É como se fosse um representante do jogador, neste sentido, né? E fala também de um domínio muito mais introspectivo, né? Interiorizado. É o yin no yang e o yang no yin, né? Enquanto a rainha ela vai em frente, né? Como se fosse a leoa, né? O arquétipo da leoa, o rei fica mais ali paradão, né? Como se fosse o arquétipo também do leão. Até rimou, né? Então, ele fica mais ali naquele lugar, naquele espaço, né? E controlando a si mesmo. Tem poucos movimentos, né? Ele não tem tanta mobilidade assim, tá certo? E ele pode ser correlacionado também com o arquétipo do imperador, né? No tarô, tá certo? E dentro do sagrado masculino é o próprio arquétipo do rei, né? É a nossa vontade, o nosso poder de autoridade, né? A nossa capacidade de liderar, né? Ele representa isso, né? Então, nós expostos nesses dois arquétipos, né? Então, o que vai acontecer? Né? Desenvolver nossa vontade, nosso domínio próprio, nosso poder interior, né? Aquela capacidade de tomar as rédeas da própria vida, né? De se liderar, e de saber o que quer, né? Ter autoridade sobre si mesmo e, consequentemente, sobre as pessoas, caso você lidere outras pessoas na família, no trabalho, né? Em grupos, na universidade, enfim, como um todo, né? Esse lado líder nosso, né? E a rainha, o nosso aspecto feminino, né? Mas de uma maneira empoderada, uma maneira forte, proativa, né? A criatividade, né? A força de persuasão, o magnetismo também, né? Que o feminino representa a busca pela independência também emocional, equilíbrio emocional, né? A sabedoria, entre outras coisas. O bispo, né? Aí ele representa o sacerdote mesmo, né? Na classe, o arquétipo do sacerdote, os padres, né? Enfim, do sacerdotes das religiões no geral, né? Deixa eu me ver aqui. Então, ele representa a sabedoria, ele representa a intuição. Só um momentinho. Tô de volta, bateram aqui no portão. Hoje tá quase impossível, né? Cachorro latindo, crianças na rua, né? Então tá que tá hoje, né? Mas pela fé eu vou gravar. Enfim, como eu havia falado, né? O bispo, ele representa a sabedoria, a intuição, a conexão com o divino, com o espiritual, né? A iluminação, de certa forma, né? Essa parte, né? Que nos conecta com Deus, né? Com o cosmos, com a mente cósmica, com os nossos guias, com nossos mentores, né? Que é a ponte entre o material e o espiritual, né? O nosso eu superior, como vocês queiram chamar, eu superior, eu interior, né? Como queiram chamar, né? Só um momentinho. Retornando, né? Outra interrupção por conta do tablet que estava descarregando. Enfim, o bispo ele também pode representar, nesse caso,
o mago, né? O arquétipo do mago. Trabalhar esse arquétipo em nós, da sabedoria, da maestria, né? O mestre também, né? Arquétipo do mestre, do mago, a conexão espiritual em si, tá certo? Temos o cavalo, que ele fala da força, né? Da coragem, do movimento, liberdade, né? Ação, firmeza, robustez, né? Geralmente o cavalo ele é montado, né, pelo cavaleiro, né? E ele vai remeter justamente, né, a esses arquétipos no tarô, né? O arquétipo dos cavaleiros, né? Enquanto o bispo pode estar ligado aí, porque tem dois bispos, né? Ao Papa e à sacerdotisa, que eu havia até esquecido de comentar, né? Essa correlação com o tarô. E o cavalo está ligado aos cavaleiros em si. E o arquétipo do guerreiro também, essa força, né, que nos impulsiona a agir, a tomar iniciativa para conquistar os nossos objetivos na vida, né? Aí trabalha essa energia em nós, né, de Marte, né, energia marciana, de, da guerra, da luta, da conquista, da competição, que pode ser canalizada para uma coisa sadia também, né? A nossa sociedade, querendo ou não, ela é competitiva, né? Ela tem esse lado do yang muito forte, até demais, né? Até em desequilíbrio, né? E, de uma maneira ou de outra, todos nós temos que desenvolver certas aptidões, inclusive a competitividade, né? Para poder sobreviver realmente nesse mundo. É a realidade, né? Entretanto, obviamente a gente tem que equilibrar para que isso não leve para o extremo negativo, né? Enfim. O cavalo também poderia ser representado, eu coloquei aqui, como representado pela força do tarô também, no sentido da força interior, né? Porque o cavalo também tem um aspecto feminino, né? Um aspecto da sensualidade, né? Da firmeza, né? Do pé no chão, né? Do psicopompo entre os mundos também, né? Então, ele pode representar, de certa forma, também essa força interior. Não somente a força externa, né? Mas também a força interior, representada pela força também no tarô. Temos também o peão, né? Que aqui eu coloquei, o peão representa o povo. Não há rei sem súditos, nem súditos sem rei. Mostra que todos nós, afinal, temos a função de servir ao conjunto, ao todo, ou seja, ao universo. Por mais altas que sejam as nossas hierarquias, ou por mais alta que seja a nossa hierarquia. Mostra também a necessidade da corte que a elite tem, né? Que não pode subsistir sem o povo. A humildade que precisamos reconhecer sobre a nossa pequenez diante do todo. Então, veja que interessante. Também é importante que tenhamos dentro de nós essa noção, né? Por mais que tenhamos sucesso, por mais que tenhamos destaque, reconhecimento, né? Mas é interessante abraçar, integrar esse arquétipo em nós também. Que ele faça parte de nós também. Independentemente da nossa condição social, né? Cargo, enfim, de importância, né? Popularidade ou não, o grau de sucesso na vida, né? Seja líder, inclusive, ou não, integrar essa energia do peão, que é justamente você olhar que você tem certos talentos, tem certas aptidões, né? Para poder servir o outro também, né? Para poder você dar sua contribuição, né? Para poder você, como é que eu posso dizer, ser útil à sociedade de alguma forma, ao todo, ao universo, né? Tem até um livro, né, que é O Monge Executivo, que eu já li várias vezes, muito interessante. Se não me engano, o autor James Hunt, que fala sobre essa questão da liderança nos moldes, né,
do arquétipo de Jesus, que é o serviço, né? O líder é um servidor também, né? Não é melhor do que ninguém, não é aquele chefe que manda e os outros obedecem sem fazer nada, né? Ele também contribui, ele tem que ser o exemplo, né? Recomendo a leitura também desse livro, né? Muito interessante. Então, é esse arquétipo que precisamos incorporar também, né? Aprender com ele. Até para não nos tornarmos pessoas intragáveis, né? Como diz em inglês, boss, né? Enfim, esse arquétipo, né? Inclusive, Jesus está muito conectado com peixes, né? O arquétipo de peixes, que é aquele que serve à humanidade, né? O eixo peixes-virgem, né? É o eixo do serviço prestado aos outros, né? É o arquétipo do serviço, da compaixão, da prestatividade, né? Da empatia. Então é bom, né, ter essa noção dentro de nós também e compreender, né, que no universo nós não somos o maior, né? Sempre tem algo a mais, né? Eu até vi um vídeo um dia desse sobre o tamanho das estrelas no universo, né? E foi interessante observar como existem estrelas muito maiores, né? Sei quantas vezes maiores do que o Sol, né? Então, veja aí, a relatividade, né? E nós estamos tão pequenos, né? Dizem que o Sol tinha massa um milhão de vezes maior, né? Do que todos os planetas juntos. Eu não sei se esses dados estão atualizados. Foi na época que eu tinha visto, pesquisado. Imagine se eles atualizaram esse dado, né? Então, para ter uma noção dessa questão. Temos também, né, o arquétipo do tabuleiro, que representa aí o próprio macrocosmos, né, o todo, o universo. Ele é dividido em partes escuras e partes brancas, né, que representa aí a polaridade, a dualidade, né. Alguns enxergam o bem e o mal, né, simplesmente, né, a polaridade como um todo, né, que existe no universo, que não só se resume a isto, né. Mas o yin, o yang, né, o dia, a noite, que na verdade é a nossa percepção do universo que é dual, né? O universo ele simplesmente é, né? Sem polarizações, nós que polarizamos. Temos o quadrado também, que seria a representação do microcosmos, né? Aí, enquanto tem um tabuleiro, tem um quadrado menorzinho, ou os quadrados, né, que representam aí o microcosmos. De repente, essa semelhança que nós temos com o todo, com o universo, né? Como diz no Caibalion, assim em cima como é embaixo. Então aí representa a nossa psicosfera, né? O nosso ser individual, nossa individualidade. O número 4 também representa, né, a estabilidade, né, a praticidade, o trabalho, também a perfeição, de certa forma, né, que é um quadrado perfeito, é o equilátero, né? O que é concreto, material, mundo material, manifestação material, concretização, né? E aí vai representar uma série de coisas, né? Alguns veem as 4 eras, né? As 4 yugas, as 4 estações do ano, as quatro fases da lua, né? Então aí vai representar uma série de coisas, né? Esse quadrado. As 4 fases da vida, inclusive, também, né? Que seriam nascimento, na infância, a fase adulta, né, a velhice e a morte, né, a maturidade e a morte ou renascimento. Né? E a palavra jogo, né, jogo que vem da raiz latim iocus, também de iocundus, né, que significa divertido, engraçado, né, que faz nos lembrar o objetivo da vida, que é proporcionar prazer, né, prazer à consciência cósmica, né? Ela encontra prazer nessa suposta ordem, né? Dentro desse caos todo, né? Ela encontra o prazer de se expressar em cada um de nós, né? Sem o nosso moralismo e o nosso dualismo, né? Do bem e do mal, do certo e do errado, né? Do que causa prazer ou dor, humanamente falando, né? E é o que mais buscamos também, né? Inclusive, enquanto encarnados, né? Materializados, né? O prazer de viver também, né? E ele traz essa energia, resgata essa energia dentro de nós, né? Traz um pouco disso, a vida é um jogo, né?
Aproveite, se divirta, alegre-se, né? Não leve tão a sério, né? Embora a gente precise levar a sério certos aspectos, mas também não exagerar, né? Sem perder o prazer, o gosto de viver, né? E nos remete à criatividade, à busca pela criatividade. Tem a palavra ilusão em latim que vem da mesma raiz de ludus, né? Illudere. Ludus, jogo, divertimento, brincadeira. Maya também, né? Que é o conceito oriental que fala sobre a nossa realidade é Maya, ilusão, né? Ou seja, é como se fosse um teatro, enfim, algo que cause prazer, catarse, né? Mas que não é tal como é. A realidade é muito mais profunda, né, do que aquilo que a gente percebe pelos nossos sentidos, pela nossa materialidade, né? E ele traz essa ideia também, né? Quando nós nos colocamos em contato com o jogo de xadrez e, obviamente, quando a gente tem noção desses conhecimentos, né, desses arquétipos e temos essa compreensão da vida, né? Porque você só consegue extrair do jogo aquilo que já faz parte de você, né? Aquilo que você acredita. Como eu citei no começo do vídeo, né? A pessoa que só vê a parte histórica, científica ou esportiva do jogo, não vai concordar com nada que eu estou falando, vai ser abobrinha, né? Então só vai servir para aquele que vivencia, para aquele que experimenta, né? E que tem essa expansão de consciência. Então basicamente é isso, né? Se você gostou, se inscreve no nosso vídeo. Eita! Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho de notificações, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e não se esquece de comentar, tá certo? Hoje realmente foi batalha aqui, né? Foi um jogo mesmo, né, para poder gravar, porque eu parei várias vezes esse vídeo, né, com pessoas entrando, saindo, barulhos externos, mas por fim consegui. Gratidão e até o próximo vídeo.